Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí pelo controle de mais um programa. E hoje aqui ao meu lado o meu amigo jornalista Daniel Esteve. Que honra estar aqui. Daniel, muito obrigado por você estar comigo. Para mim é uma honra enorme estar aqui com você, com essa galera que está acompanhando aí. A gente sempre entrando na casa das pessoas, sem pedir licença, através das redes sociais. Então é uma honra estar aqui com você. Esse público tão caloroso aqui da Granja Viana, não só Granja Viana, mas o mundo todo que te acompanha, mas um público bem especial aqui da Granja Viana, é uma honra estar aqui. Daniel, eu tenho um profundo carinho por você. Eu lembro quando a gente fez aniversário do jornal, você foi lá, fez uns vídeos que a gente fez a exposição lá no Shopping Granja Viana. 16 anos, você faz parte do Granja News, né? E teria que estar aqui no Granja Newscast. Não, para mim é uma honra enorme poder participar desse podcast e a gente poder levar um pouco de informação também para as pessoas. Sim. E viu, pessoal, e hoje convidei também o Daniel, porque ele foi muito honroso. O jornal Granja News recebeu uma condecoração, né? Que é essa daqui. Explica, que é lá do COBLAC, né? Isso, da COBLAC, a nossa Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciências. Então aqui é uma homenagem, que é a homenagem aqui. Caneta de Ouro. Olha lá, Por que caneta de ouro? Porque é para dar aí a força que o Granja News tem. Esse jornal que tem 16 anos de história aqui na Granja Viana, não só na Granja Viana, mas levando, através hoje da internet, a informação nossa local para o mundo. Sempre trazendo a credibilidade, trazendo a responsabilidade da informação, e isso vocês fizeram durante esses 16 anos com muita maestria. Então, essa homenagem da nossa Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciências, que é o Caneta de Ouro, é entregue para realmente pessoas que têm o compromisso com a verdade. E é o que o jornal Granja News faz, o que vocês fazem com tanto amor aqui pela nossa região. Mas muito obrigado por essa condecoração. Foi semana passada, infelizmente eu e a Violeta não podemos ir, foi naquela quinta-feira que caiu árvore, a gente ficou sem energia. Infelizmente não pudemos ir. Eu fiquei muito sentido. Mas a homenagem veio até vocês. Não, agora você está me entregando aqui, né? Essa homenagem com bastante gratidão. E queria que você falasse um pouquinho da COBLAC. Sim, claro. Das casas, na verdade, a COBLAC é a nossa Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciências, como eu falei. A COBLAC ela é um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, ela hospeda várias outras instituições, né? Então, a gente tem, dentro da COBLAC, várias academias que fazem parte desse grande guarda-chuva. Então, hoje a gente fala, né? Tem muitas academias de ciências, letras, história, enfim, tem várias áreas de academia. O Brasil, ele é um país acadêmico, embora a gente fale que o brasileiro não gosta de ler, mas a gente tem muitas academias, a gente acompanha várias academias e a COBLAC, ela congrega algumas academias aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, hoje é uma instituição presidida pelo Dr. Gabriel Dias Filho e que hoje ela não está só aqui em São Paulo. Hoje a COBLAC ela está no mundo todo fazendo diversas ações, inclusive vai ter agora um evento em Portugal, organizado por uma condessa nossa lá de Portugal. Bacana. Então, às vezes acaba acontecendo diversos eventos aí pelo mundo, sempre fazendo a trava-língua. Sempre fazendo a enaltecendo aquelas pessoas que merecem, né? Aquelas pessoas que têm uma história de vida legal, aqueles empresários que têm uma história que se ressurgiu das cinzas. Então, dentro da COBLAC, a gente tem várias homenagens e uma delas, que é muito especial, é o Caneta de Ouro, que é entregue aí para algumas seletas pessoas. Muito obrigado. E nesse dia, além do Granja News, lembra mais algumas... A Mônica Xavier. Sim, Mônica Xavier. Mônica, mandar um beijo. Aliás, ela que, no dia lá, que pegou contigo, né? Exatamente. A Mônica, ela fez as honras de receber lá no palco. Não só a Mônica, que é uma grande parceira, já vou falar aí de uma parceria de um evento que eu acabei de realizar com a Mônica aqui na região, mas a gente teve outras pessoas importantes, a gente levou uma empresa de tecnologia, que é a HS ATMS, que é uma empresa que faz totens e também os ATMs, né? Esses caixas eletrônicos que a gente vê aí, né? Esses caixas bancários são fundamentais aí para a nossa vida. Então tinha a HS, a Mônica Xavier,
o Molina, que é da Marinha, que faz um trabalho lindo, fica lá 6 meses na Antártida. Olha, Então é um trabalho bem sério. A Marinha tem alguns barcos de pesquisa, então ele fica 6 meses na Antártida, 6 meses aqui. Então também foi uma das pessoas homenageadas. Teve alguns outros empresários de outras áreas também. o René do Rap, né? Aliás, Grande René, René manda um do abraço Rap. para você, René. A gente trouxe ele também dentro da área da comunicação, sendo homenageado, uma representatividade muito forte aqui da nossa região. São 40 anos, o René do Rap, que abriu as portas para a gente estar aqui hoje, né? Sim. Então, há 40 anos atrás, ele já estava aí enfrentando preconceitos, barreiras, porque ele traz o rap para dentro da sociedade, o rap que sempre ele foi visto de forma marginalizada, e ele sempre com muita maestria se posicionando e posicionando o rap como uma alternativa cultural para que as pessoas possam, de alguma maneira, se comunicar, principalmente aqueles que estão dentro da periferia. A doutora Roberta também. Doutora Roberta também, nossa parceirona aqui do TV Granja, também estava lá conosco. Ela faz um trabalho jurídico muito interessante com pessoas desaparecidas. Então a gente fez questão de enaltecer ela, não só pela pessoa incrível que ela faz na comunicação, mas a pessoa incrível também dentro da área jurídica, fazendo esse trabalho de poder divulgar um pouco do setor jurídico, que muitas vezes a gente não tem conhecimento e às vezes procura a internet para tirar uma dúvida. Ela faz levando palestras aí para o Brasil todo. Então é uma pessoa que merece estar ali. Então todos que estavam ali eram pessoas muito especiais. Muito legal. E o evento foi semana passada lá em Alphaville, né? Isso. Lá no Alphaville. Você também recebeu a investidura de príncipe. Isso. Conta como que funciona. Na verdade, a COBLAC, como eu disse, é a corte brasileira e ela está linkada à soberana Casa Real Imperial Dias, que também é presidida pelo príncipe Gabriel Dias Filho. Então, a soberana Casa Real Imperial Dias, ela faz um trabalho de enaltecer e resgatar o nome de algumas famílias que às vezes acabam se perdendo com o passar dos tempos, né? Então, a gente resgata essa nobreza lá de passado, faz uma investigação no histórico familiar, porque a pessoa ser nobre, ela não precisa ter nascido no berço de ouro, ela não precisa ter o verdadeiro sangue azul, como se dizia. A pessoa tem que ser nobre de coração. Ela tem que ter um coração bom, ela tem que fazer diversas ações sociais e ela tem que, de alguma maneira, tentar mudar e impactar a sociedade. Então, a Casa Real Imperial Dias, ela está sempre buscando enaltecer essas pessoas que fazem esse trabalho humanitário de transformação de vidas. Então, eu já era duque da casa, pertenço a outras casas também, reconhecidas de forma internacional como duque, e agora recebi aí uma investidura de príncipe. Foi um momento bem especial. Estar lá com pessoas queridas. Momento? Estar com pessoas queridas eu acho que é o mais importante, né? E ali a gente estava cercado de amigos. Então, quando a gente está entre amigos, a emoção fica muito maior. Então, realmente é uma emoção muito grande a gente poder não só fazer parte de uma casa real, mas poder resgatar a história, a nossa ancestralidade, né? A gente estava nos bastidores aqui falando de um trabalho internacional que eu faço com alguns países, e a gente traz muito essa coisa da ancestralidade, respeitar a história. Todo mundo tem uma história, toda família tem uma história, e a gente tem que ser muito honesto de respeitar a dor e o problema do outro. Muitas vezes a gente acha que a gente é o centro do universo e o nosso umbigo é o ponto focal do universo. E não, nós estamos numa cadeia coletiva e é muito importante que a gente consiga enxergar o outro na sua essência. E a partir da hora que a gente enxerga o outro, a gente consegue enxergar a ancestralidade dele e aprender a respeitar a história dele. Então, é isso que as casas reais fazem. Então, é um trabalho muito nobre de enobrecer essas pessoas tão especiais. Mas infelizmente não pude estar lá, mas eu vi as imagens, aliás, o Conrado. Não, eu vi que você estava acompanhando tudo, tudo pela internet, porque hoje a gente tem a facilidade de, como eu disse, de entrar na casa das pessoas sem pedir licença, e eu vi que vocês estavam acompanhando, compartilhando, então eu agradeço muito, não só você, mas toda a equipe aí do Granja News. Não, eu também. E Daniel, você é de Cotia, né? Sou de Cotia, Vamos contar um pouquinho contar um pouco sua história, né?
jornalista. Sim, sou jornalista. Na verdade, minha formação foi em pedagogia e jornalismo, né? Eu sempre fui apaixonado por educação. Eu comecei meus primeiros projetos sociais, eu tinha 13 anos de idade. E aí eu não parei mais. Então, assim, eu falo que as pessoas passam a vida toda buscando algo que faça sentido para a vida delas. O que vai fazer sentido para a minha vida? O que faz sentido na minha vida é poder ajudar as pessoas. Então, quando a gente entrega um projeto social, né, que finaliza um projeto, para mim não tem emoção maior. Já trabalhei, né, em algumas instituições, desenvolvendo projetos de políticas públicas, mas isso está na minha essência. Eu sempre trabalhei com projetos, desde os 13 anos. Sempre a gente usou o jornalismo como uma ferramenta para abrir portas. Eu falo que ser jornalista é um cartão de visita que me abre portas. E aí, depois que a gente entra, a gente chega sempre no empresário e fala: o que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro? O que a gente pode fazer? O que a sua empresa pode fazer para melhorar essa comunidade onde ela está inserida? A gente pode dar uma capacitação, gerar novos empregos, tirar a molecada da rua. Então, esse foi sempre meu papel dentro da sociedade, de querer ajudar sempre o próximo. E, Daniel, você está conversando aqui, eu estou lembrando, você realmente faz parte da história do Granja News. Eu cedi uma entrevista para você no seu programa da Rádio Cotia, Rádio Cotia, lá no shopping. Exatamente, no Poupa Shopping. No Poupa Shopping, foi um grande parceiro. Eu fiquei 12 anos fazendo ao vivo, a gente fazia de segunda a sexta, antes de ter o podcast, né? A gente já estava fazendo isso. Então, a gente ficou muito tempo, o podcast ele se tornou um produto em evidência na pandemia, mas a gente começou em 2012 com essa coisa de entrevistar as pessoas ao vivo. E você, não só a mim, mas também o meu fotógrafo Michel. Maravilhoso, né? Michel, e vários outros parceiros aqui da Granja Viana, todos passaram por lá, porque eu precisava de pauta todos os dias, claro, né? Não, era diário. Era diário, era todo dia ao vivo, né? Não era gravado, não tinha corte, era tudo ao vivo. Então é um projeto que foi muito interessante, a gente fez isso por muito tempo. Na pandemia a gente foi se ressignificando, e aí eu acabei parando por falta de tempo. Hoje, como eu tenho uma agenda muito cheia atendendo os clientes, eu não consigo ter esse tempo de estar no estúdio, de poder gravar, porque não é só ligar a câmera e entrar ao vivo. A gente tem todo um preparo de produção, fazer pauta, ver quem vai ser o entrevistado. Mesmo a gente tendo uma equipe junto, a gente precisa ter um certo tempo para se dedicar ao projeto. Claro. E você é renomado aqui na região. Tanto é que você foi. Você participou do Cotia Fashion Week, Coordenei né? aqui o Cotia Fashion Week. Foi juntamente com o Dr. Michel, na Secretaria de Trabalho e Renda aqui da Prefeitura de Cotia, né? Cotia está vivendo uma nova gestão Como foi pública, esse convite? Né? Na verdade, como eu disse, Cotia está vivendo uma nova gestão pública, né? Então é um novo momento dentro da cidade. Houve um convite para a gente desenvolver um projeto em parceria aqui com a Prefeitura, e Cotia nunca teve evento de moda. A gente eu cheguei a fazer até alguns concursos de Misses há muito tempo atrás, há mais de 15, 20 anos atrás. A gente chegou a fazer alguns eventos de Misses. Você já até cobriu alguns eventos que a gente fez, e depois a gente deu uma pausa, justamente porque a cidade não produzia moda. Embora a gente tenha grandes artistas, a gente tem renomados artistas, a gente tem a nossa amiga aqui, Solange Viana, que tem a Galeria de Arte, e ela está sempre trazendo os artistas da cerâmica, do crochê, enfim, tem uma série de players de artistas muito interessantes na nossa cidade. O que acontece é que Cotia não falava de moda, né? A gente tem os centers, né, aqui da cidade, os shopping centers, mas a gente não falava de moda dentro da cidade. Quando vem uma nova linguagem política dentro do município, e o município fala: vamos produzir um evento, mas é um evento diferente. Por quê? Porque nós não vamos tirar dinheiro do caixa. Fala, então é aí que a gente faz. Por quê? Porque se torna um evento social. Então o Cotia Fashion Week foi o primeiro evento social da cidade de Cotia. Foi capa aqui do Granja News. Aqui nós cobrimos aqui. Uma honra ter o Granja News participando lá dos 3 dias de evento. Aqui, nós fizemos aqui também, ó, Conradão. Foi lindo, o evento foi maravilhoso, graças à parceria do Granja News e dos outros comunicadores aqui da cidade de Cotia, que potencializaram para o evento ser um sucesso. Como eu disse, foi um evento social, né? Todos os modelos que participaram, eles participaram de forma voluntária. Todos os lojistas que colocaram as suas marcas, colocaram de forma voluntária. Não teve nenhum tipo de patrocínio. Foi tudo feito com muito amor, e eu acho que o tempero da vida é o amor.
quando você coloca amor nas coisas, tudo dá certo. E Sim. foi um evento que colocou realmente Cotia no cenário. Nós tivemos grandes marcas, né? Vou até citar algumas aqui, Claro, por favor. embora não estão patrocinando para estar aqui conosco, Não, mas são grandes marcas. A gente conseguiu trazer, através da Opticária, Adidas, a Lelis, que é a antiga Lelis Blank, C&A, Riachuelo, Renner, que são Brasolin Kids, também. Brasolin, que são Que a Chique, né? A Vanessa, vai ter, o amor, vai ter ela... programa com a Vanessa aqui que eu tô sabendo. É. Então a gente trouxe marcas que elas não fazem mais parte nem dos grandes eventos. Por exemplo, você pega uma C&A, a C&A tem seu evento próprio, ela não entra mais nos Fashion Weeks porque ela não precisa, ela já é uma marca consolidada. Então a gente conseguiu trazer as grandes marcas da cidade com os pequenos empresários também da cidade e fez essa curadoria. Inclusive a gente teve a Bias Artes, que ela faz vestidos e peças de roupa com caixa de leite. Sim, né? Uma fantástico. moda sustentável. Em contrapartida, a gente trouxe uma estilista, que é uma menina maravilhosa, que é Campela, que é vestidos de noiva. Ela produz tudo na casa dela, aqui em Cotia. Então a gente conseguiu realmente reunir lojistas dos shopping centers, do centro da cidade de Cotia, do centro de Caucaia do Alto, porque Cotia é uma cidade grande em território e a gente acaba falando que ela tem 3 macro-regiões, né? Sim. Que é o centro, Caucaia do Alto e Granja Viana. Então a gente conseguiu reunir os lojistas dos 3 cantos da cidade e isso foi muito importante. Eu acho que ter grandes marcas por trás fez total diferença e realmente ser um evento solidário, social, sem cunho financeiro, sem essa preocupação de pegar recurso público para fazer. Então, eu acho que quando todo mundo se une e põe o tempero, que é o amor, as coisas não servem. E foi no Shopping Granja Viana, Foi no Shopping né? Granja Viana que abriu as portas para gente. E o mais legal que abriu para toda a cidade, né? Pra toda a como cidade. você disse, não foi só apenas para as lojas do shopping. Exatamente. Foi tudo feito através de chamamento público, né? Então foi tudo publicado em diário oficial e dentro do site da Prefeitura de Cotia. Então a gente teve abertura de inscrições pelo site da Prefeitura, as empresas todas que participaram pelo site da Prefeitura, a questão dos modelos que participaram, todos através de chamamento público e também os modelos todo com documentação. Então a gente teve todo o cuidado de ter a documentação dos modelos, a autorização dos pais para aqueles que eram menor de idade, para a criança estar junto, ter o responsável junto da criança. Então a gente seguiu todo o beabá da cartilha para fazer um evento nessa magnitude, pensando que era um evento social. Então foi realmente algo inédito na cidade. A curadoria foi da Mônica Xavier. Foi da né? Mônica Xavier, Mônica, exatamente. Fantástica, né? Ela fez toda a curadoria junto com as lojas. A gente visitou as lojas para entender o que eles estavam trazendo de coleção, o que ia ficar bonito na passarela. Cada loja teve a sua ideia, né? A gente teve, como você mencionou, a Que-Chique, que trouxe as próprias clientes para a passarela. Né? A gente teve a moda alternativa, a gente teve a moda inclusiva, a gente trouxe inclusão também para a passarela, trouxe os modelos fashionistas, né? Porque a gente precisa também mostrar o fashion, porque é Cotia Fashion Week. Então Claro. tinha que ter o fashion também, mas a gente conseguiu fazer essa grande salada de fruta que é o Brasil. Sim. E na hora que entrou todo mundo ali com a sua contrapartida, com a sua força de trabalho, né, a equipe toda da Secretaria de Trabalho e Renda que se comprometeu a estar junto, realmente foi um evento muito legal. Tivemos a presença lá do prefeito Wellington Formiga na abertura e que ele ficou muito contente de ver um evento sendo na cidade de Cotia, da forma que aconteceu, sem precisar ter recurso. Então a gente entende que quando une os 3 setores, público, privado e terceiro setor, a gente consegue realizar coisas extraordinárias. Às vezes só o público sozinho não consegue, às vezes só o privado sozinho não consegue, às vezes só o terceiro setor, que são as ONGs e as associações e as instituições sozinhas não consegue. Agora, quando você mistura os 3 poderes, tudo dá certo. O secretário de Cultura, o Pedro Peixoto, também Sim, foi fazendo grande parceiro. trabalho A secretária Pedro, da Mulher né? também, Solange, esteve presente conosco lá em todos os dias, até porque é Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão aqui em Cotia. Então a gente fez questão também de trazer a neurodiversidade para a passarela, a inclusão, a mais 60, as questões étnicas, todas respeitadas na passarela. Então foi um evento diferente que nunca aconteceu na nossa cidade. Mas eu acho que o grande fator aí nesse evento foi vocês conseguirem unir as pessoas. Você, de Cotia, você sabe, Sim. o pessoal, infelizmente, não é unido. Não é.
e você conseguir unir em prol de um objetivo, acho que esse é o grande fator desse primeiro Cotia Fashion Week e te garanto, o segundo vai estar ainda mais, vai estar bem maior. Não, com certeza. E Bem contando com a maior. parceria aqui do Não, estúdio, do Conrado, do Granja não, News, pode contar de todos os outros a Enjoy parceiros. também, Sim, né? É que maravilhosa. acabou entrando no final, né? Sim, mas a festa de encerramento foi da Enjoy, que abriu as portas, essa casa maravilhosa que a gente tem aqui na Granja Viana. Quem não conhece, tem que vir conhecer a Enjoy, porque é um espaço incrível. Não, tá demais. Música boa, de qualidade, segurança, Flashback, né? Gastronomia impecável, enfim, era a casa que a Granja precisava, né? Precisava. Aliás, mandar um abraço aí pro Guiné, pro Miguelzinho, pro Eliel aí, obrigado pela audiência mais uma vez de vocês. E você, como jornalista, Daniel, você tem várias. Eu lembro, um dia ele estava conversando, aquela do Berlusconi, eu me lembro até hoje. Foi uma passagem muito legal, né? Que a gente teve. Eu trabalho com. Como eu disse, sempre nos 3 setores, público, privado e terceiro setor, porque assim a gente consegue construir políticas públicas melhores. A gente só consegue construir políticas públicas com a participação da sociedade. E eu trabalho muito com governos internacionais. E essa do Berlusconi foi um período que eu trabalhava para um senador, né? O parlamento italiano, ele tem os senadores que fazem parte do parlamento, mas que eles estão em outros territórios. Então a gente tem aqui um senador que representa Brasil e Argentina, e assim tem senadores espalhados por outros locais também. E aí a gente tem uma passagem muito interessante que o Silvio Berlusconi precisava fazer uma reunião e ele não podia estar em solo nacional. E essa questão reunião... da Interpol, não foi? Questão de Interpol e tudo mais no período. E aí a gente teve que fazer a reunião dentro do avião. Ele não podia estar em território nacional, mas o avião ainda estava em território internacional. Como às vezes a gente precisa fazer algum tipo de reunião, a gente usa, às vezes, barcos, navios, iates que estão fora aí da legislação da Guarda Nacional. Sim. Então isso é muito comum acontecer, mais comum do que a gente imagina, dentro dessas grandes transações internacionais, e às vezes a gente tem que participar nessas reuniões com ministros, com políticos, com primeiros ministros, e aí acontecem essas histórias engraçadas aí de bastidor. Que nem teve agora lá em Congonhas aí que desceu aquele jatinho De ali. madrugada que ninguém sabe quem estava dentro, né? Devia ter algum peixão ali, né? Não, com certeza. Alguém que tinha o que a gente tem na conta bancária não era, pode ter certeza disso. Mas a lei, às vezes, não são para todos, né? Às vezes, algumas situações, elas precisam estar acima, às vezes, até da lei, né? Então, quando a gente pensa na construção de uma sociedade, existem muitas pessoas por trás que ditam as leis, né? Que criam as leis. Então, a gente tem que estar sempre muito bem antenado aí para poder entender e saber qual é o nosso papel e como se colocar dentro desse planeta. E, Daniel, eu sei que você chegou na redação, você também está fazendo um belo trabalho bonito para um país que eu admiro, que eu sei que eu vou, que é a Tanzânia. A Tanzânia, realmente. Né? A Tanzânia é um capítulo à parte, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado pelo embaixador, que era o professor Abelarbos, que era o nosso embaixador da Tanzânia aqui no Brasil, para conhecer o país. Eu fui numa viagem rápida para fazer uma imersão e entender quais eram as necessidades da Tanzânia naquele momento. E para mim foi uma experiência riquíssima, porque eu não imaginava toda a cultura que a Tanzânia ia. Eu fui assim... Aquela viagem que a gente faz... inesperada, né? Não é nem inesperada, mas você vai para vivenciar. Eu fui para entender o que era a Tanzânia e a gente poder hoje estreitar parcerias com iniciativa pública, privada e terceiro setor também para criar novas ações junto com a Tanzânia. Então hoje a gente vem desenvolvendo vários projetos, mas ali inicialmente eu fui para a Tanzânia para entender a cultura, sentir a cultura, tanto que a gente acabou criando um documentário, porque eu vivi muitas experiências lá, eu acho que era uma cultura e informações que a gente precisava compartilhar com as pessoas, porque a África é o berço da civilização humana. Quando a gente fala de Tanzânia, a gente está falando de um país extremamente seguro, com uma geografia maravilhosa, produtora da Tanzanite, que é uma das pedras mais raras e mais caras do mundo, né, que é um diamante azul, né, uma pedra linda. Tipo o Larimar, não?
Que Tipo, na verdade é da Dominicana. ela lembra muito É um azul o escuro? azul, ela lembra o azul do diamante azul do Ah, Titanic, tá. né? Mais Que ficou escuro. muito marcado na memória aí dos mais adultos como Sei. nós. Lembra bem da pedra que teve ali a brincadeira no Titanic, que era o diamante usado. Então, aquela pedra, ela é uma pedra muito rara. Então, a Tanzânia é um único lugar que tem a pedra disponível, só que a Tanzânia tem aí grande parte do seu território com área de proteção ambiental. São parques maravilhosos. O Serengeti foi eleito agora, mais uma vez, como o melhor destino de parque do mundo, porque é um parque onde você vivencia a questão dos animais. Então, quem é apaixonado, quem gosta de Rei Leão, quem gosta de bicho, eu que sou apaixonado por bicho, tenho os meus animaizinhos lá de resgate, faço parte do Rotary Club. A gente criou o primeiro Rotary Club voltado para a causa animal do mundo, que é o SOS Caramelo aqui em São Paulo. Ah, eu recebi, não sabia que estava contigo. A gente está lá fazendo um trabalho de enaltecer, junto com a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, do resgate e Pode da contar com proteção a Granja animal. News, hein? Não, com certeza. Ah. Para falar da proteção animal. E aí, quando você chega num país onde o animal é respeitado e eles entendem que o ecossistema precisa ser preservado, é incrível. Né? Então, você tem lá uma das populações mais antigas do mundo, que são os Maçais, que talvez seja a população mais antiga do mundo, e eles vivem em tribos, em aldeias, em regiões que muitas vezes não tem água potável, eles acabam se alimentando de carne, leite e sangue, o sangue bovino, que é retirado ali direto do boi, né? Fura a jugularzinha do boi e retira ali o sangue, porque não tem água potável. E ao mesmo tempo que eles tomam sangue, eles têm uma longevidade muito maior de vida. Então tem muita história ali, muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender. Porque... E eu, como jornalista, como professor, como pesquisador, quando você chega num lugar desse, você fica encantado com a cultura. Não, porque porque era colônia da Inglaterra. Da Inglaterra, né? exatamente. Tem uma passada da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, enquanto adolescente, ela viveu na ilha de Zanzibar. Zanzibar é uma ilha. Linda, né? Eu acho que é o lugar mais lindo do mundo. Olha que eu viajo bastante, mas eu ainda não vi um lugar tão lindo quanto Zanzibar. É uma região, uma ilha que é muito bem cuidada pela sua população local. Hoje Zanzibar ali, ela tem em torno aí de 2 milhões de habitantes, mas ela recebe 1,5 milhão de turistas por ano. Então, ou seja, quase dobra a população quando a gente fala de turismo. Por quê? Porque é um lugar seguro. Né? A Tanzânia está entre os destinos mais seguros do mundo. Por quê? Porque é um país muçulmano, eles têm aquelas regras todas do Alcorão, então eles não têm arma de fogo, a polícia. Quem tem arma de fogo é o pessoal que vai proteger a gente no safari se algum animal atacar. Mas a polícia lá não tem arma de fogo, eles têm os cacetetes. Então, assim, é um país muito seguro como destino de viagem, tanto que os grandes poderosos de Dubai passam seu final de semana em Zanzibar, porque é 3 horas de voo, 3 horas e meia de voo de Dubai para lá, e o pessoal de Dubai é muito excêntrico, quer ter tigre, quer ter leão em casa. Então eles vão muito para a Tanzânia, porque, principalmente para Zanzibar, porque lá você consegue vivenciar isso. Inclusive tem alguns safaris e alguns resorts que você tem um contato muito mais próximo com os animais. Tem um resort em especial que você acorda, sai do seu quarto na sacada. Me passa as dicas, Daniel, é isso que eu quero saber. Você sai na sacada e você tem a girafa ali na sacada para você alimentar. Então a gente tem essa proximidade, como eu disse, como eu que amo animal, a gente tem uma proximidade muito grande dos animais. E você foi com a comitiva, você foi com o governo, eu fui né? com foi o governo, pelo governo Tanzânia, e a gente começou a desenvolver um trabalho de comunicação depois disso. Então hoje a gente tem um portal que é o Tanzânia Brasil, brasilconz.com, tem o Instagram também, onde a gente coloca todas as ações de parceria entre governo Brasil-Tanzânia, entre Embaixada da Tanzânia, governo brasileiro. Então é o nosso veículo de comunicação oficial hoje da Embaixada para levar a informação correta, porque muitas vezes na internet as informações são muito antigas. Então lá dentro do portal a gente traz todas essas informações do país, até para quem quer investir, para quem quer fazer turismo. Como eu disse, é um destino seguro.
o que você vê lá não tem palavras para descrever, porque é uma emoção, uma sensação muito positiva. E como eu falei, né, é um país muçulmano, mas eu gosto de beber minha caipirinha. Você tem lá dentro dos hotéis, Os tem dentro resorts. dos resorts a bebida alcoólica normal, porque existe essa questão da Do bebida estrangeiro, né? que o local lá não bebe, mas o estrangeiro pode beber, enfim. É um país que vale muito a pena E na conhecer. Tanzânia também foi onde nasceu até a casa do Do Fred Fred Mercury, Mercury, né? exatamente. A região central de Zanzibar, né, o centrinho de Zanzibar, tem a casa onde Fred Mercury nasceu, que inclusive hoje é tombado, é um museu ali, você paga uma taxazinha, $1, $2 para conhecer. Vale muito a pena, porque é uma região incrível. Lembra muito Zanzibar, ali o centrinho de Zanzibar, lembra muito Marrocos, mas tem hora que você acha que você está em Marrocos, mas ao mesmo tempo você está na Índia, porque por conta da arquitetura, como era uma ilha de venda de escravos, então muitos comerciantes navegavam por ali. Então você tem referências aí, tanto indiana quanto a referência árabe, que é muito forte na região, então ela se mistura e ali você tem uma arquitetura que só tem em Zanzibar, tanto que é tombado como patrimônio da Unesco. Tem aquele restaurante que é muito interessante, que ele é um pouquinho mais para fora e depois com a cheia da maré, né? Você vai na Exatamente. pedra, né? Conta essa experiência. Não, é um É restaurante, muito bacana. é um restaurante incrível, ele está bem no centro de Zanzibar, né? Na hora que você está ali no ápice do Zanzibar, a gente tem os garotos que saltam, eles pulam no mar, é uma das grandes referências lá de Zanzibar, mas tem, como você disse, você tem esse restaurante que é incrível, e agora está chegando um novo conceito lá de flutuante, que é de um investidor brasileiro, que muito em breve a gente vai estar com esse projeto Vamos trazer pronto. ele aqui. Vamos trazer com certeza. É um flutuante que vai ficar em cima dos corais, o pessoal vai pagar uma taxazinha, vai ter o barquinho que leva ela até o flutuante. Lá nesse flutuante é comida brasileira, bebida brasileira. Você pula do flutuante, lógico que com os guias, vai fazer mergulho, vai ver os corais e vai pagar uma taxa lá para ficar 6 horas nesse espaço. Então, assim, são grandes projetos de parceiros nossos brasileiros que entenderam que a Tanzânia é um país que é a bola da vez para investimento. Você fez aquele passeio do submarino também, né? Fiz submarino, fiz o submarino que você vê os corais, fiz também o balão, que eu acho que é algo que todo mundo tem que fazer, porque o que acontece? Conforme você anda no Jeep na savana, o barulho do Jeep acaba dispersando muitos animais. Às vezes você tem que parar, ficar ali 20, 30 minutos em silêncio para você ver os animais muito próximos, né? Um leão, alguma coisa. Agora, quando você está no balão, que o balão desce, né, de uma altitude e você fica planando em cima ali da savana, você consegue ver todos os animais. O que passou na tua cabeça aquela hora? Eu achei que eu estava na revistinha da Testemunha de Jeová. Porque fala que tem a revistinha da Testemunha de Jeová, e a Testemunha de Jeová, eles falam muito do paraíso. E eles têm uma ilustração da Testemunha de Jeová, que é o humano com os animais. Eu tive certeza que ali era o paraíso. Então, se existe um paraíso na Terra, está dentro da Tanzânia. E na Tanzânia também, lá tem o Kilimanjaro, né? Que é a montanha mais alta da África, né? É um lugar incrível. Então, assim, você tá na savana ali pegando quase 50 graus Celsius, então é uma região muito quente, e de repente você sobe e começa a nevar, né? Sim. Então tem até um certo ponto que você vai de Jeep e de repente você sai daquela paisagem ali extremamente árida, que é da savana, e de repente você já está no meio do gelo. Então são sensações únicas. Eu acho que todo mundo, antes de morrer, tem que conhecer a Tanzânia. Aliás, mandar um abraço pro nosso cliente, amigo aí, o Rodrigo da Homens, que ele subiu o Kilimanjaro, ele é montanhista, né? Ele subiu o Kilimanjaro, subiu a Cordilheira dos Andes, aqui com a bandeira do Granja News. Subiu o Monte Elbrus também lá na Rússia, né? Que é o maior da Europa, e tentou agora recém o da América do Norte, o Alasca, mas por conta de uma nevasca foi impossibilitado, né? Mandar um abraço para você. Lembrei de você nessa passagem aí do Kilimanjaro. Inclusive, né, a gente falando tanto de Tanzânia,
Eu tenho uma grande parceira quando a gente fala de Tanzânia, que é a Luciana Teixeira, que é uma granjeira, Tá. né, amiga nossa aqui da granja, que ela tá lá, né? Ela realmente recebeu o convite do governo, ela aceitou estar lá e hoje ela é o nosso ponto focal de representação e de acordos comerciais dentro da Tanzânia, fazendo um trabalho maravilhoso com o governo, principalmente com Zanzibar, levando esses players de negócio, levando esses grandes empreendimentos lá para a ilha e fazendo a transformação lá da vida deles também. Não, vamos estar colocando o Granja News aí também para estar divulgando A a Tanzânia, com também o certeza. Alpha Times, o nosso lá, o site da Flórida, Porque Always Flórida. é um destino de viagem que vale muito a pena. Eu sou suspeito de falar da Tanzânia, né? Como eu disse, eu sou apaixonado. E eu acho que todo mundo tem que, em algum momento da vida, ir conhecer. Inclusive o Granja News, em breve, tem que estar lá conosco também. Vamos estar. E você, na sua experiência, acabou saindo, foi pela Etiópia, né? Isso, Etiópia, hoje a gente ainda não tem voo direto para a Tanzânia, até porque nós não temos ainda um fluxo tão grande de turismo. Então, hoje, um dos melhores caminhos é Guarulhos, Etiópia, Tanzânia. Aí dá um total de 28 horas de voo. Tá. Mas é um voo tranquilo, todas as companhias, né, que é Emirates, Ethiopian, no caso, Qatar. Então, assim, todas as operadoras que fazem ali a região são todas muito boas. Então, mas eu vou na econômica e vou ser maltratado? Não, a econômica é muito boa, te serve um bom vinho da África do Sul, te serve uma boa alimentação, então você faz várias alimentações, porque é um voo muito longo. Então, assim, não tenho o que reclamar de nenhuma das companhias que fazem Tanzânia. Então, vale a pena. Não quero gastar tanto para ir numa companhia muito cara, não quero ir de primeira classe nem executiva. Dá para ir na econômica e dá para ser feliz na Tanzânia. E aliás, está batendo ainda na tecla da Tanzânia, o povo. O povo lá é extremamente receptivo. Como eu disse, aquela experiência deles pulando, dando mortais ali. Dando mortais, exatamente. Inclusive, incrível, ontem né? a gente até compartilhou aí de um parceiro nosso lá, que são guias que falam em língua portuguesa. Isso é bem interessante. Eles dizem, eu vou viajar para lá, qual que é o idioma oficial? Lá o idioma oficial é o inglês. Então, a população 35 anos menos fala português, agora 35 anos mais fala ainda o Swahili, que é o idioma local deles. E aí a pessoa fica preocupada, mas eu não falo Swahili, eu não falo inglês, o que eu vou fazer lá? Não, hoje já existem agências especializadas com guias que falam em português, que são pessoas que fazem parte da CPLP, que são os países de língua portuguesa. Então, dentro da África, a gente tem alguns lugares que foram colonizados também pelos portugueses, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, e que falam português, e a gente conseguiu hoje trazer guias para atender o brasileiro, principalmente. Então, o brasileiro ele pode ir para lá, ele pode se divertir, ele pode beber nos locais devidos para poder beber, ele pode ter esse contato com a natureza que só a Tanzânia pode proporcionar, e o mais importante, com guias que falem língua portuguesa para facilitar ali no dia a dia, né? Porque a gente sabe o quanto você não conhecer o idioma às vezes dificulta para que a sua experiência não seja 100%. Às vezes você vai fazer turismo no lugar e aí você tem uma experiência incrível, porque o cara tá lá explicando que a nossa decoração aqui de Natal, que tá linda, inclusive, né? Nossa decoração aqui de Natal tá linda, que às vezes tem um detalhe aqui na decoração que foi produzido, feito manualmente por uma tribo de povos originários, e aí você não entende o idioma, perde essa informação. Sim. Então hoje a gente tem os guias lá falando em português e isso facilita muito. A hospedagem lá, os resorts são categoria internacional. Categoria internacional, a gente tem resorts lá 6 estrelas, lembrando que você tem resorts maravilhosos, pagando aí 90, 100 dólares a diária para um casal. Olha. Então é algo com atrativo. Preço muito atrativo. Nós temos resorts lá que são de brasileiros, né? Por exemplo, o Palumbo, que é um restaurante incrível, um restaurante e um resort que é maravilhoso e que são de brasileiros. Então, você vai chegar lá, vai ser recebido por brasileiros. Que bacana. Então, são esses pontos, são muito importantes. Inclusive, o Máximo, que é treinador,
foi treinador da seleção da Tanzânia, colocou a Tanzânia dentro do futebol no cenário internacional. Hoje ele continua lá no país, treinando um time lá de base, e que é um brasileiro, um grande treinador de futebol. Então a gente tem vários brasileiros lá, infiltrados na Tanzânia, Olha, trazendo coisas boas. Não, e vamos começar a trazer a Tanzânia aqui pro Granja News, aqui pro nosso... Com certeza. E gastronomia lá? Na gastronomia é de primeiro mundo, assim. Eu vi que você foi nos jantares... os jantares... Como eu fui tipo numa... palácio, né? Me conta isso daí. Eu fui numa comitiva governamental, então a gente tinha muitas reuniões políticas. Então a gente tinha jantares com o primeiro-ministro, jantar com o ministro da Defesa, jantar com o ministro da Cultura. E tem um grande detalhe: a Tanzânia é um país muçulmano que é presidido por uma mulher. Então a Mama Samia, que é a presidente do país, é uma mulher que foi reeleita agora, há um mês atrás, com 97% dos votos. Então, que mostra que é uma gestão eficiente de um país que tem a mulher ainda como esposa. Você tem um país que tem uma mulher presidente e toda a alta cúpula do governo é formado por mulheres. Então é ministra da Defesa, ministra do Desenvolvimento. Então são todas mulheres fazendo a gestão do país. Então isso me ganha muito mais, porque você saber que é um país governado por mulheres, você tem a certeza do crescimento do país. Porque a mulher, ela sabe economizar. Dentro de casa, a mulher, ela sabe tirar o dinheiro para a feira, o dinheiro para o mercado, ela sabe qual é o produto de limpeza, qual é o produto que limpa cada parte da casa. A mulher, mais minuciosa, né? Ela faz a gestão e ela faz a logística de uma forma mais eficiente que o homem. Claro. E ela faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue. Agora há pouco eu estava mandando mensagem no celular e tentando responder do outro, eu não estava conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A mulher tem essa habilidade que é única, exclusiva delas, e você tem um país com mulheres no comando, você tem um país em ascensão e crescimento muito grande. Como no Japão, né? Que agora tem a primeira-ministra, antes teve uma prefeita, né, de Tóquio como mulher, né? E são países... Isso faz toda a diferença. E são países que, como você diz, geralmente é a esposa, né? Exatamente. E tá mudando a realidade. Isso é bem bacana. E aí a Mama Samia, que é a presidente, ela era vice-presidente, o presidente faleceu, ela terminou o mandato dele, teve o primeiro mandato dela, cumpriu o primeiro mandato dela com muita maestria, né? Principalmente tornando, né, o Brasil como um dos principais... como que eu posso colocar? Um dos principais parceiros de negócios internacionais. Então, hoje o Brasil é um dos principais países de negociação com a Tanzânia, e agora ela está reeleita aí por mais alguns anos, fazendo esse trabalho lindo. Acabou de acontecer faz menos de um mês as eleições lá na Tanzânia. Janeiro você vai para lá, né? Eu pretendo ir, a gente vai fazer uma feira lá em Zanzibar, então a gente está levando algumas empresas brasileiras para expor nessa feira, porque justamente é uma feira de negócios que vai ter ali uma ala só Brasil. A gente está levando tecnologia, está levando uma série de possibilidades de alimento, de bebida, tecnologia brasileira, enfim, o Brasil tem muita coisa boa. É que a mídia, a grande massa midiática, não mostra o que há de melhor no Brasil. Mas a gente produz muita coisa boa, nós temos pesquisas incríveis aqui no Brasil, então a gente vai ter lá um corredor só Brasil, uma ala lá nessa Feira Brasil, levando esses players para vender não só para a Tanzânia, mas para todos os países ali ao entorno da Tanzânia, que são 17 países que estão próximos. Todos esses países vão ter aí os seus líderes bem representados lá na feira. Então é uma possibilidade aí para esses empresários gigantes de estar nessa feira. Mas, Daniel, vamos estar mais próximo agora. Vamos divulgar a Tanzânia, 2026, que eu amo, eu adoro a Tanzânia. Vamos falar muito de Tanzânia. Vamos estar junto falar. Agradecer novamente essa homenagem da Coblac aí. Uma honra eu e a Violeta, o Jornal Granja News, estar recebendo, né? Isso, muita gratidão. Na verdade, a honra é nossa de poder ter parceiros e amigos verdadeiros. Claro. E você sempre foi um grande parceiro, um grande amigo. E todo o trabalho que você faz aqui na região da Granja Viana, que hoje não é só mais na Granja Viana, antes o Granja News era uma coisa muito granja, ele se limitava
a 10 quilômetros quadrados de Granja Viana, mas hoje com o avanço da internet, o Granja News ele rompeu barreiras e hoje você tem notícias aqui. Eu acompanho o Raposo Tavares pelo Granja News. Né? Eu tenho reunião. Repórter eleitor, né? Repórter eleitor é fantástico. Eu tenho reunião aqui em Cotia, né? Eu faço muita reunião em Cotia, né? Meu escritório é em Cotia, Você mantém minha família, raiz aqui, né? Minha raiz está aqui, minha família está aqui, escritório é aqui em Cotia, recolho meus impostos aqui em Cotia, então eu faço muita reunião para cá. Então, primeira coisa que eu faço, tem reunião em Cotia, deixa eu ver o que o Granja News postou, porque o Granja News tem sempre a notícia em primeira mão. Não, eu te agradeço. E você faz parte do Granja News, Daniel, você vê. Desde quando você me chamou, você sempre muito solícito com a gente, né? E esse carinho não tem preço, não tem valor, né? Eu digo assim, na vida a gente não precisa ter dinheiro, a gente tem que ter amigos. Porque quando a gente tem amigos verdadeiros, a gente consegue quase tudo na vida. O que a gente não consegue, o amigo consegue pra gente. Mas só agradecer. Daniel, 2026 vem aí, o que você vai estar planejando aí de novidade aí? 2026 vem muita coisa, a gente tem vários projetos, né? Como eu falo, eu faço vários trabalhos sociais, né? De comunicação, enfim, a gente tem a CPLP também, que são os países de língua portuguesa, a União Europeia também, que é o segundo parceiro junto com o primeiro parceiro de negócios do Brasil é a China, né? A gente tem Macau, né? A gente faz um trabalho bem interessante com o IPIM em Macau, que é a Apex de Macau. Tem a CPLP, tem a União Europeia, tem Buenos Aires, para aproveitar aqui e já mandar um beijo para os nossos parceiros lá de Buenos Aires também, porque a gente desenvolve alguns projetos em parceria com Buenos Aires. Inclusive tem um projeto lá que eu sou apaixonado. Conta pra mim. Tem um projeto lá que eu sou apaixonado, chama Arte com Causa. O que é o Arte com Causa? São peças que são produzidas à mão, então são vendidas como peças únicas. São blazers que são pintados. E a venda desses blazers é revertida para as crianças do Hospital Geral de Buenos Aires. Olha. Então é um trabalho muito rico, que tem a Samantha lá, que é uma grande parceira minha, à frente disso. E é um trabalho que me encheu de esperanças, saber que tem pessoas que estão lá preocupadas com as crianças que estão acamadas no hospital, que às vezes precisam de um brinquedo, às vezes precisa de um lanche especial, e que às vezes a família, o hospital não tem condição de estar oferecendo isso. A gente tem um grupo de voluntários lá fazendo esse trabalho maravilhoso. Então a gente vai aprendendo, rodando o mundo todo, que existem pessoas do bem por toda parte, fazendo bem para as pessoas. Sim. E Daniel, me coloca também a parte aí do Rotary aí, do Caramelo, né? O SOS Caramelo, exatamente. A gente fundou, né? A gente tem a Ione Costa, que é a nossa presidente do SOS Caramelo. O SOS Caramelo é uma ONG de proteção, mas era uma ONG guarda-chuva. É uma ONG que tinha 800 protetoras cadastradas na cidade de São Paulo. Então a SOS Caramelo, ela ajudava todo mundo, com ração, com vacina, enfim. A Ione faz um trabalho belíssimo com a equipe dela, só que são 800 protetoras. E aí a gente foi caminhando com a ONG até um ponto que a gente entendeu que tem que unir o público, privado, para o terceiro setor funcionar. Como a gente ia poder fazer isso? Através do Rotary. Então, a gente fundou o primeiro Rotary Clube voltado para a causa animal, para a causa pet. Então, chama Rotary Clube SOS Caramelo. A gente está ligado ao Clube Aeroporto de São Paulo, mas o SOS Caramelo vem crescendo. Eu recebi coisas, mas eu não sabia que... Ele vem crescendo justamente para fortalecer a questão dos maus tratos, levar, né, o Rotary é uma instituição de 120 anos que tem as causas humanitárias em primeiro lugar. Só que não é só a criança, o idoso, o cachorro hoje, o pet, também faz parte da nossa família, Sim. da nossa vida. Então o Rotary enxergou isso e o Rotary abraçou essa ideia e hoje a gente leva para os outros clubes e faz as ações por toda São Paulo, não só São Paulo, mas outras regiões também da Grande São Paulo, levando ações de castração, de vacinação. Então são várias campanhas feitas aí com a parceria do Rotary para a gente poder também
impactar as comunidades e impactar as pessoas que às vezes tem o cachorrinho, mas não entende que o cachorro precisa tomar vacina, que tem que castrar, que tem o gatinho, que um gatinho, se você não castra, vira uma ninhada gigante. Então a gente está sempre lutando por essa causa e lembrando agora, mês de janeiro, as campanhas voltadas para o abandono. A gente está aqui na região da Grande Viana, a gente está aqui no Fazendinha agora, e o Fazendinha é um residencial de passagem, ele tem portaria em 2 cidades, e é uma das regiões que mais se abandona animais da nossa região aqui de Cotia, é aqui, né, Cotia, Carapicuíba, é aqui dentro do Fazendinha. Então, hoje a gente tem as câmeras já espalhadas aí por todo o residencial, que tem facilitado muito, mas a gente ainda continua tendo muitos animais abandonados. E quando você abandona um animal, você gera um sofrimento muito grande para esse animalzinho, vários traumas, e até a gente conseguir fazer o resgate, socializar ele com outros animais, para poder levar ele para uma feira de adoção, para ele se socializar, ele perdeu às vezes 1 ou 2 aninhos da vida dele. Para um animal que vive 15 anos, perder 2 anos é muita coisa. Então, aliás, o Granja News também, difícil. o Granja News, ele é ligado a essa causa pet, tanto é que só hoje lá 2 cadelas foram perdidas, que os repórteres eletrônicos mandam, né? Quando acham o animal. Uma gatinha também, a Rita, hoje tá perdida desde 1º de dezembro. Então, a gente usa os veículos em favor da comunidade, né? Exatamente. Agora a gente tem 2 problemas agora. Podemos fazer que é o abandono, que agora acontece em janeiro, período de férias, as pessoas viajam e abandonam os animaizinhos, e a questão dos fogos também. Né? Então é algo muito sério, que não é só para a questão da causa animal, mas tem as crianças autistas, que o barulho dos fogos incomodam absurdamente. Cotia está proibido, né? Cotia é proibido, a Grande São Paulo é proibido, eu acho que o estado de São Paulo é proibido, mas a região rural ainda acontece, porque a gente não consegue fiscalizar tudo. Hoje já existe aí os fogos de artifício silenciosos, mas mesmo silencioso ele ainda tem o estopim, né, da pólvora, então tem que ter o estopim, senão não tem a projeção, efeito, né? Não tem o efeito. Então, se a gente pode evitar, vamos comemorar de outra maneira, né? Não vamos usar fogos, vamos usar luzes, drones. Hoje em dia a gente tem a tecnologia aí sendo um grande aliado aí. Hoje tem os drones que decoram os céus, né? Então, enfim, tem várias possibilidades aí para a gente poder pensar nas crianças, nos idosos e nos cachorrinhos que sofrem tanto com o barulho dos fogos. E, Daniel, veio uma ideia aqui de a gente tentar unir esforços aí para estar ajudando esses pets, uma ONG, não sei, o que for. Pensa alguma coisa aí, vamos o que fazer, a gente puder fazer. Tamo junto. Vamos fazer uma campanha de arrecadar ração, que é o que a gente mais precisa dentro das ONGs, né? A maior dificuldade hoje da protetora é a alimentação, porque a protetora ela resgata 1, 2, 3, 4, 5, de repente ela tá com 40 cachorrinhos lá e ela não tem mais condição de manter esses cachorros. Então ela precisa da nossa ajuda. Então ele acaba virando um acumulador. Então é muito comum. Então nosso trabalho é intervir dentro dessas ONGs também, dos canis clandestinos, para que a gente possa mostrar para essa protetora que ela não está sendo protetora se ela está acumulando. Então a partir da hora que ela põe num espaço muito pequeno muitos animaizinhos, eles não têm uma qualidade de vida. Então a gente vai lá intervir de uma forma positiva, mas mostrar que ser acumuladora não resolve o problema. Então vamos mandar para adoção, vamos castrar, vamos vacinar, vamos microchipar esses cachorrinhos e vamos dar a oportunidade deles terem uma família. Que depois da pandemia, na pandemia todo mundo adotou, né? E depois ninguém queria mais. Aquele período que ficasse em casa, né? E o animalzinho, você tem que entender que é uma responsabilidade de 15, 20 anos. Então, você adotou um cachorrinho, você vai ter esse cachorro por 20 anos. Então, se você não tem condição de adotar, ajuda uma ONG. Vai lá na ONG passear uma vez por semana, compra lá 2 quilos de ração ou 2 sacos de ração e doa numa ONG. Quer ajudar? Ajuda dessa maneira. Porque eles precisam do nosso carinho, do nosso amor. Porque o cachorro, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O cachorro, ele só tem você. Só tem você. Né? A gente tem o mundo todo, ele não tem ninguém. Ele não tem, é aquele canto, ele só tem você. Por isso que para ele você é tão importante. É tão importante, né?
vamos cuidar com Sabedoria. sabedoria, né? Daniel, muito obrigado. Imagina, uma honra estar aqui. Aproveitando, deixa as suas considerações aí para os espectadores e seus contatos também, Quero né? aproveitar aqui para desejar boas festas aí de final de ano para todo mundo. Lembrar todo mundo, se for dirigir, não beba. Se for fazer amor, use camisinha. Juízo na cabecinha de todo mundo. Me sigam lá na rede social, @jornalista Daniel Stiviton em todas as redes sociais. E, mais uma vez, dar os parabéns aqui ao Granja News pelo Caneta de Ouro da Koblac. Parabéns. Obrigado. Daniel, obrigado. Gratidão. Você faz parte da história do Granja News e teria que estar aqui. Sua história é linda. Obrigado. Muito obrigado, viu? E agradecer você também, espectador, que manteve a audiência. Aproveita, aperta o sininho aí para saber as atualizações do canal. Se inscrevam no canal também. Tem canal no YouTube? No YouTube a gente tem o Tanzânia Brasil, Brasil com Z. Tanzânia Brasil. Tanzânia Brasil, que a gente posta lá bastante novidade legal, da Tanzânia. Já que a gente falou bastante de Tanzânia, vamos fazer segue Vamos fazer uns cortes, tá colocando lá também. E a todos vocês um excelente final de noite e até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá e fique com Deus.